Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Caravana de Luz, mais um dia do nosso curso gratuito de baralho cigano. Uma honra te receber para mais um dia de conhecimento. Vamos chegando. Boa noite. Alguém confirma para mim, por gentileza, se vocês conseguem me ver bem, me escutar bem, se tá tudo bem por aí. E que alegria a gente estar aqui mais um dia, estamos evoluindo no nosso estudo. Ontem a gente estudou 5 cartas do baralho cigano, hoje a gente estuda mais 5 e assim a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo. Boa noite, obrigada pela sua presença, Patrícia tá aqui com a gente, Letícia também, gratidão, meu amor. Um beijo por estar aqui com a gente também. Gratidão pela presença de vocês, Cláudia. Tudo ótimo, perfeito. Hoje estou aqui, gente, até puxei aqui um pouco mais pro lado para vocês verem essa orquídea maravilhosa que a gente vai usar amanhã no Portal do Amor Eterno. O Portal 8 do 8 é um portal tão maravilhoso. A gente trabalha infinita abundância, a gente trabalha riqueza, a gente trabalha saúde, a gente trabalha amor eterno. E aí tem que ter uma orquídea bonita, né, gente? Olha essa majestosa orquídea aqui que a gente vai fazer esse trabalho. E amanhã vai ser um dia muito especial, um dia cheio de magia aqui na Caravana de Luz. Mas a gente vai ter aula, viu? A gente vai ter aula. Eu só tô na dúvida se a gente vai avançar nas cartas ou se a gente vai fazer uma aula de dúvidas. E aí eu quero a sugestão de vocês. Mas não bota agora, porque agora eu não enxergo, gente. Ai, gente, tô contando os dias pro meu óculos chegar, gente, que eu não tô enxergando vocês nessa distância mais. Então, depois que acabar a live, me fala depois nos comentários se você prefere uma aula de dúvidas na sexta-feira ou se a gente avança nos nossos estudos. A gente vai fazer uma enquete também. Ótimo, ó. Uma enquete, vamos fazer uma enquete nos stories. Porque eu não consegui responder a caixinha ontem, o dia tava um pouco cheio. Mas o objetivo é a gente sempre esclarecer as dúvidas de vocês antes da gente avançar. E essa é a diferença da metodologia da Caravana de Luz, né? Da Caravana de Luz como assistência de você aprender o baralho cigano, né? A gente se preocupa com as suas dúvidas, com o tempo que a gente está fazendo isso. Então, o importante é saber que sexta-feira a gente vai ter o momento da aula. Ou a gente vai estudar as cartas, ou a gente vai efetivamente tirar dúvidas. E como eu disse, é um dia cheio de rituais na Caravana de Luz, vão ter diversos rituais pelas nossas aberturas de caminho. Sempre portal uma oportunidade muito especial, ainda mais um portal lindo como esse. Eu estou super animada, porque eu amo falar de cartas, mas eu amo também fazer magia cigana. E as magias ciganas que a gente vai fazer amanhã serão muito poderosas. Estou super animada para isso. Como vocês estão? Como tá a evolução do nosso curso? Eu fico muito feliz porque vários de vocês me mandaram altares maravilhosos. Vi vocês com um caderninho de vocês. Gente, meu coração fica cheio de orgulho quando eu vejo vocês com um caderninho, quando eu vejo vocês se dedicando. E olha, vale a pena. Toda a dedicação à espiritualidade cigana, ao povo cigano, com certeza vale a pena. E eu tenho certeza que se dedicar a esse conhecimento vai ser um divisor de águas na sua vida. Boa noite, Débora Vicari tá aqui com a gente, Rafaela, o pessoal vai chegando, gratidão pela presença de vocês. Hoje eu tô aqui com um cafezinho, né, pra dar um ânimo pra essa aula maior ainda, né, e pra eu conseguir me comunicar melhor, gente. Mercúrio retrógrado deixa a minha língua dentro da boca e hoje eu tô aqui, ver se o cafezinho me ajuda a me comunicar um pouco melhor com vocês. Lembrando, gente, que se eu acelerar demais, principalmente porque eu estou tomando uma caneca enorme de café, me avisa, bota aqui um comentário, vou até colocar aqui entrar para poder ver os comentários de vocês e me avisa, tá? Coloca aí umas sirenezinhas aí, alguma coisa aí embaixo para eu saber que eu tô falando rápido demais, tá bom? Aproveito assim para convidar pra gente fazer algumas respirações profundas, pra gente oxigenar o nosso cérebro, pra gente puxar a nossa presença. Hoje não tá tão frio, vou até levantar aqui um pouquinho. Pra gente puxar pra nossa presença, né? Então, aqui e agora é a única oportunidade que você tem. Eu vi no Instagram hoje uma reflexão, né? Que se a gente come, né, a banana de ontem, ela vai estar passada. Se a gente quer comer a banana de amanhã, ela vai estar, né, verde. Então, agora é a hora de comer realmente o fruto. Agora é o tempo certo, né? E com certeza esse fruto é o fruto do conhecimento. O conhecimento liberta do sofrimento.
o conhecimento te guia para uma nova história, né? E ninguém nunca saiu prejudicado por aprender alguma coisa. Então, pode ser que alguns sabotadores te ativem por aí, pode ser que seu marido te chame, que seu filho peça alguma coisa, dá um PlayStation na mão dessas crianças, né? Para eles se divertirem e falar assim, agora a mamãe precisa de concentração. Porque realmente, gente, quando a gente se empodera do povo cigano, quando a gente se empodera desse conhecimento, a gente deixa a nossa luz brilhar e a gente ilumina tudo que está à nossa volta, né? Então, é muito importante a gente dar um tempo pra gente cuidar da nossa espiritualidade, pra gente evoluir os nossos pensamentos, pra gente evoluir a nossa alma, porque, de fato, isso é o grande propósito de todos nós, né? Hoje eu estava respondendo uma dúvida, deixa eu ajustar aqui um pouquinho, vai ficar um pouco melhor aqui no YouTube. Mamãe aqui com a gente também, obrigada. Eu tava respondendo... O que eu perdi agora o raciocínio? Ah, tá. Eu tava falando com uma cliente hoje, falando sobre a necessidade da gente cultivar essa questão da devoção, né? Porque a gente quer, às vezes, a bênção da espiritualidade, a ajuda da espiritualidade, mas na hora de ver o que a gente fez pra isso, a gente, não, às vezes, não fez muita coisa, né? E, às vezes, só chega lá não tá quando tá precisando de alguma coisa. Então, quando a gente alimenta essa devoção, a gente vai vendo que a gente vai se transformando. O nosso coração fica mais gentil, fica mais amoroso, a gente fica mais perceptivo para as coisas da vida, mais intuitivo de não ir por determinados caminhos, né? E uma coisa que é muito importante da gente pensar é que isso é o alimento da alma, né? Que esse é o grande propósito da gente estar aqui no planeta Terra, que é evoluir, que é aprender, né? Então, não perde essa oportunidade, né? Oportunidades como essa, gente, um curso gratuito de baralho cigano nesse nível, não é um curso de 1, 2, 3 dias, né? Às vezes as pessoas dão aí curso de baralho cigano de 2, 3 dias. Não, gente, a gente vai ficar aqui, ó, é um mês de curso, a gente vai ficar até um mês. E, gente, mesmo dando um mês de curso, como eu repito, isso é a ponta do iceberg. Tem tanto mais conhecimento, né? Junto ao nosso curso profissionalizante, a gente aprende tanta coisa. São 2 anos de curso no curso profissionalizante de baralho cigano, né? Então é muito mais aprofundado. Então, se você tá gostando da metodologia, da forma de ensino, você imagina como é que não é o curso avançado, como é que não é o curso profissionalizante. E tem muita gente já me perguntando sobre esse curso profissionalizante, né? Mas a gente só vai falar sobre ele na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou falar todos os detalhes e tô preparando também condições especiais que a gente vai abrir uma nova turma. Então, se você tá sentindo aí no seu coração um chamado para aprofundar esse estudo, muita atenção, porque quem se inscrever na segunda-feira, além de desconto, vai ter um monte de bônus especiais. Então, se você tá sentindo esse chamado aí no seu coração, se você quer aprender a jogar o baralho cigano para si com mais profundidade, para as outras pessoas, e esse sim é o curso para você jogar para outras pessoas, já fica atenta, porque segunda-feira a gente vai ter uma grande oportunidade. E segunda-feira a gente tem outra coisa, que é ritual com as cartas. Você sabia que dá para fazer ritual cigano com cartas do baralho cigano? Se você nunca viu esse tipo de ritual, a gente vai fazer ele ao vivo, aberto para todos vocês na segunda-feira. Aproveitando essa energia do portal, né? Portal a gente só faz os trabalhos para quem é das nossas aberturas de caminho, então não vai ser para todos aqui. Mas na segunda-feira a gente vai ter ritual aberto e gratuito. E a gente vai utilizar essas cartas do baralho cigano para abrir caminhos. Então, vai ser muito lindo, muito especial. Segunda-feira às 20 horas eu tô te esperando. Vamos então, gente, ativar os nossos elementos, né? Vamos fazer aquelas respirações profundas, trazendo seu momento pro presente, pro aqui e agora, né? Lembra daquilo que eu falei? Ombros para cima, ombros para trás e ombros para baixo. Abre que você vai fazer um U aqui, ó. Pum. Postura a sua coluna, abre o seu coração, respira profundamente e se permita. Se permita ser terra fértil para esse conhecimento, minha querida. Eu vou tomar meu último golinho de café, vou ativar os elementos, vamos fazer a nossa prece para a gente dar início aos nossos estudos. Então vamos lá, incenso de Mahalakshmi. Mais um dia, será que ainda tem algum incenso aqui? Temos! Graças a Deus, multiplica incenso nesse templo. Graças ao povo cigano. Cadê minha caixinha, minha caixinha, minha caixinha, minha caixinha? Eu me perco na minha própria mesa, gente. Cadê minha caixinha de fósforos? Peraí. Tá aqui, levantei, mas ela tá aqui. Principalmente essa vela aqui, gente, com pavio de madeira, é bacana acender com fósforo, né? É mais fácil acender com fósforo.
do que com o isqueiro. Então vamos ativar essa chama de sabedoria. Boa noite! O pessoal tá chegando aqui. Carla, querida, tá aqui com a gente. Ativar a chama da devoção, a chama do conhecimento, para trazer a luz do povo cigano para as nossas vidas, essa luz maravilhosa. Receba essa energia com todo carinho. Que essa luz mostre para você o caminho da sua felicidade, que transmute todo o sofrimento, toda ilusão, todas as crenças e te revele o caminho da felicidade. Peço que você coloque suas mãos em estado de recebimento. E eu estou aqui para compartilhar. Peço para ser um canal limpo, para que esses conhecimentos cheguem até você. Pedimos as bênçãos de Santa Sara, nossa rainha, que coloque seu manto de sabedoria sobre cada um de nós, para que então possamos ser terra fértil para esse conhecimento. Agradecemos a Rosa Cigana, a manifestadora de tal conhecimento de enxergar além dos olhos. Rosa Cigana, ensina-nos o caminho do melhor destino, que a gente tenha clareza de nossa intuição, conexão firme com a espiritualidade e que possamos manter os nossos pés firmes no caminho do bem. Que esse conhecimento seja um divisor de águas na sua vida, que abra as portas e caminhos para a sua felicidade e que você finalmente entenda o que a espiritualidade quer te dizer. Que o baralho cigano seja um instrumento de evolução para você, instrumento de autoconhecimento e que com ele você seja imensamente feliz, tendo clareza sempre de por onde ir. E por onde você for, que o povo cigano te acompanhe, te abençoe. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. Salve o povo cigano, salve a caravana de luz Santa Sara, nossa rainha, e a grande manifestadora desse conhecimento, Rosa Cigana. Que essas palavras possam tocar o seu coração. Para vocês também. Obrigada pela sua presença. Mais um dia do nosso curso gratuito de baralho cigano. Vamos trazer a energia dos elementos, terra, fogo, água, ar, aonde reside a verdadeira força do povo cigano. Recebe essa energia, abrindo esse portal para que esse conhecimento chegue até você. Assim se faça. Vou localizar as cartas que a gente vai estudar hoje. Então, ontem a gente estudou as cartas de 1 a 5. Hoje a gente vai estudar 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos localizar aqui as cartas que a gente vai estudar hoje. Eu tava fazendo caridade agora mesmo, né? Então, as cartas estão todas embaralhadas aqui por causa da caridade. 10. Hoje a gente tem algumas cartas difíceis, tá? Já aviso pra vocês. Vocês estão prontos para isso? Então, vamos lá. São essas aqui, né? 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Hoje a gente tem algumas cartas difíceis, tá? Aliás, uma pergunta que algumas de vocês me fizeram, né? A carta, ela às vezes é positiva, é negativa. Tem algumas cartas que são auspiciosas, que levam para um caminho que é normalmente aonde a gente quer ir. E a gente tem cartas que são alertas, né? Cartas desafiadoras. Mas, de fato, gente, toda circunstância que aparece no baralho cigano, pra mim, ela é positiva. Ela é positiva quando ela traz uma boa notícia e ela é positiva quando ela te traz um alerta para evitar você passar por determinadas coisas, né? Então, eu acredito que, independente da situação, tem algo ali ensinar, né? Então, tirar isso da nossa cabeça, essa visão mais dual de entender negativo, é positivo, mas a gente tem que entender aquilo ali como um caminho pra gente chegar onde a gente quer chegar. E aí a gente precisa fazer determinados ajustes, né? Então, tem gente, por exemplo, né? É claro que tem algumas cartas que são sempre muito difíceis. Hoje a gente vai falar de uma carta dificílima do baralho cigano, que é a foice. Mas graças a Deus, graças a Santa Sara, ao povo cigano, que existe a foice, né? Porque é aquilo. Imagina como seria a sua vida se você não limpasse. Você não limpasse situações, pessoas, emoções, crenças. Imagina como seria a sua vida, né? É a mesma coisa que você imaginar uma greve de lixeiro, né? De pessoas que trabalham, né, recolhendo lixo. Imagina se todas as pessoas que trabalham recolhendo lixo entrassem de greve.
a cidade vai ficar um caos. É a mesma coisa. A foice, ela é característica de fazer essa limpeza e às vezes a gente não gosta, né? Porque o ser humano é muito apegado a muitas coisas, mas ela é necessária. Então, independente se a carta for uma carta difícil, se ela for uma carta desafiadora ou se ela for uma carta alerta, ela tem o seu benefício. Por quê? Porque ela está te mostrando para você não cair naquela determinada circunstância. Também é importante ressaltar, gente, que a linha do destino é algo moldado, né? Que a gente está construindo essa história. Então, o que o baralho cigano está fazendo? Ele está nos trazendo informações para que a gente reajuste as nossas posturas, os nossos pensamentos, né? As nossas condutas para que a gente chegue a outro resultado. Então, tira da cabeça essa coisa, essa carta é totalmente negativa, essa carta é totalmente positiva, assim. Então, todas as cartas, em todas as situações, elas têm mensagens que são benéficas para a nossa linha do destino. Muita gente chegando agora, sejam bem-vindos, que alegria receber vocês em mais um dia do nosso curso gratuito de baralho cigano. Tem alguém aqui do primeiro dia? Quem tá desde o primeiro dia, coloca aqui nos comentários, deixa eu ver aqui a carinha de vocês que estão desde o primeiro dia. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre essa carta aqui, a carta da nuvem, né? Então, ela é uma carta que, às vezes, ela é uma carta confusa, né? Mas o que seria, gente, das plantinhas se não tivesse uma chuva? Agora que eu tenho jardim, né? Eu falo assim, gente, por mais que às vezes a gente não tá chovendo, muita gente, tô vendo muitas rostinhas aqui desde o primeiro dia, que alegria, parabéns pela disciplina de vocês, viu? Vocês vão chegar muito longe com isso. Muita gente! Parabéns, parabéns. Então, gente, aqui, ó, quando a gente tem jardinzinho aqui, a gente vai ficar regando a nossa plantinha, mas a gente chega a uma constatação de que nada como a água da chuva, né? A água da chuva, as plantinhas ficam felizes da vida, né? Então, assim, até uma chuva, até uma tempestade, até um vento tenebroso, ele pode ter suas vantagens, como eu tô dizendo, né? Então, essa carta da nuvem, gente, ela fala muito do nosso campo mental. Então, tem algumas cartas que são sinalizadores de alguma área específica da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, a carta dos livros, né, que a gente vai estudar lá na frente, ela fala sobre vida profissional, né? A carta dos peixes, ela vai falar sobre vida financeira. A carta do coração vai falar sobre os aspectos emocionais. E essa carta aqui, ela vai falar dos aspectos mentais, né? Então, ela é uma carta, sim, desafiadora, né? Afinal, tu imagina uma chuva, uma tempestade. A gente tem que se proteger de uma chuva e de uma tempestade. Então, ela é, sim, uma carta desafiadora. Mas a boa notícia é que ela é uma carta que passa rápido. Bem como, lembra que a gente falou sobre os obstáculos, que são obstáculos transponíveis, que são fáceis de superar? Então, aqui também a gente vê a carta da nuvem com essa característica. Por quê? Porque toda tempestade que começou nesse planeta Terra, ela terminou. Não teve nenhuma tempestade que começou e perdurou eternamente. Então, é importante a gente entender que por mais que isso seja uma situação confusa, e confusão é uma palavra-chave dessa carta, né? Então, quando a gente fala sobre a carta das nuvens, ela é uma carta que retrata não só o campo mental, mas ela pode falar sobre brigas, sobre discussões, né? Sobre desentendimentos, né? Sobre problemas, mas problemas passageiros. É igual aquilo, né, gente? Você tá com roupa no varal. Se chover, é um problema, né? Mas é aquilo, é a chuva, ela vai passar, né? E o sol vai nascer de novo e você vai conseguir secar suas roupinhas. Então, de fato, realmente ela é uma carta que ela traz os seus desafios, mas ela por trás, ela tem uma boa notícia. Ela fala que as nuvens vão embora, exatamente aí como a Bia falou, né? E uma coisa muito interessante sobre essa carta é que às vezes, gente, aí é uma percepção um pouco mais avançada, né? Às vezes a gente fica numa situação da vida que a gente fica assim, ai meu Deus, por que não passa essa situação? Por que não para de chover? Né? Mas às vezes a vida tá te ensinando, tá tentando te ensinar a você dançar na chuva, a tomar um banho de chuva, aproveitar isso, né? Então tem algumas situações na vida que elas são desafiadoras, mas elas são desafiadoras justamente para que a gente desenvolva habilidades, como a gente está falando, né? Como que você vai conseguir solucionar problemas se você não tem nenhum problema, né? Então, isso está desenvolvendo as suas habilidades. A carta da nuvem, então, ela vai falar sobre esse campo mental e todos os agravos desse campo mental. Então, circunstâncias de saúde mental, né, problemas, doenças, ansiedade, depressão, tudo isso que vai falar do nosso campo mental, da nossa saúde mental, tem a ver com essa carta aqui também, tá? E ela é uma carta que, como eu disse, ela fala sobre situações desafiadoras, mas que se você tiver calma e cautela, você consegue atravessar, né? Você consegue passar por elas. Aí, normalmente, a gente fala assim, né? Deixa a poeira baixar,
né? Às vezes a gente tá ali no calor do momento de um desentendimento, de uma discussão, e aí a gente age de uma forma que vai criar um problema maior ainda. Então deixa a poeira baixar, deixa as coisas se assentarem, né? Deixa o pico do problema passar, que você vai ver que as coisas elas vão fluir melhor. Aqui, gente, a gente tem eu sempre recomendo, né? E aí é uma característica muito interessante dessa carta, é que quando essa carta ela se apresenta, principalmente quando o cliente se sente muito perdido, porque normalmente quando ela traz clareza, era isso exatamente que eu ia falar agora. Quando o cliente chega muito confuso, com ansiedade, com muitas informações na cabeça, essa carta aqui se apresenta mostrando esse excesso de informações, e aí você deve recomendar ao seu consulente que ele respire, né? Porque assim, quando a gente está muito ansioso, gente, a gente não dá atenção, a devida atenção à respiração. E a respiração é uma forma de você controlar a sua ansiedade, de dissipar esse excesso de pensamento. Então, para trazer essa clareza, tem que ter o que? A respiração. É igual nuvem mesmo, né, gente? Se você tiver um dia nublado e começar a ventar, o que vai acontecer? As nuvens vão se dispersar e o sol vai aparecer novamente. É a mesma coisa que acontece no seu campo mental. Então, quando você vê que o seu consulente está muito perdido, não sabe o que fazer, né? Tá se sentindo assim, né? Perdido na própria vida, e se apresentar essa carta, isso mostra esse excesso de pensamentos na cabeça dele, né? Então é importante que você recomende que ele medite, que ele respire, né? Que ele traga consciência para esse momento, para que ele então consiga deixar essa nuvem passar, né? E ver o sol novamente. Então ela é uma carta sim confusa, mas ela tem os seus aspectos positivos, sabendo que ela de uma certa forma ela vai para... Gente, hoje não é tiragem de baralho cigano, tá? A gente até fez tiragem de baralho cigano mais cedo na caixinha, mas agora já é aula do baralho cigano. Hoje não é tiragem, não. Então, ela é uma carta que ela vai falar sobre isso, sobre o nosso campo mental e sobre situações críticas e desafiadoras. Então, são problemas... Quando você compara, assim, né, a proporção do problema do obstáculo e o problema da nuvem, é um problema maior o da nuvem do que o dos obstáculos. No entanto, ambos são ainda passageiros e retratam o que? A necessidade de uma certa limpeza, né? Então, lembra que eu estava falando sobre as etapas da linha do destino? A gente, fica calma aí. A gente vai aprofundar sobre as etapas da linha do destino lá na frente, quando a gente for estudar a mesa real, né? Mas uma coisa interessante sobre isso é entender e detectar qual é a etapa da linha do destino que cada uma carta dessa se encaixa. E com certeza essa caixa se encaixa essa carta se encaixa na parte da limpeza. E ela fala sobre uma limpeza a nível mental. E a gente, às vezes a gente não percebe, mas são os nossos próprios pensamentos que geram todos esses problemas. Às vezes, gente, o problema nem está lá ainda. Vou contar uma técnica que eu tenho agora para vocês, né? Eu tenho muitas coisas em áreas do meu mapa astral, o que me deixa naturalmente bem ansiosa, né, gente? Não acho que eu sou super tranquila, na verdade eu sou uma Mariana bem trabalhada e eu lido com ansiedade, mas quem não vive ansiedade nesses dias atuais, né? Todo mundo vive ansiedade nesses dias atuais, né? Principalmente nesse corre que a gente tem aí na nossa vida. E aí, gente, é muito, muito interessante que você reconheça determinadas questões e trabalhe elas. Então, quando eu me identifiquei muito com a carta da nuvem, foi aí que eu comecei a entender que às vezes era eu que estava criando o problema. Às vezes o problema nem aconteceu ainda. E agora eu tenho uma técnica. Sabe o que eu falo? Quando eu vejo que é um problema que lá na frente, que nem aconteceu ainda, que pode não acontecer, eu falo assim, isso é um problema para Renata do futuro. E aí eu não penso naquilo ali, eu cancelo aquele pensamento. Por quê? Se não aconteceu ainda, para que eu vou me preocupar? Para gastar minha energia? Não vale a pena. Então, usa essa técnica você também. Se não estiver ao seu alcance, não deve estar na sua cabeça. Se não está nas suas mãos, se você não pode fazer nada, para que isso está ocupando espaço na sua cabeça, né? E é muito importante, gente, mais uma vez ressaltando isso, né? Cuida da sua saúde mental, observa a sua saúde mental. Se você sentir ansiedade, depressão, excesso de pensamento, né? Excesso de insônia, não consigo dormir, procura, gente, um psiquiatra, gente. E assim, a gente às vezes acha que, não, né? Coisa que a gente não deveria isso, mas isso é uma crença limitante, né? É coisas que não tem saúde mental. É uma crença limitante. A gente tem que ir no psicólogo, no psiquiatra para ter saúde mental. Para ter saúde mental. Então, cuida da sua saúde mental, né? Eu tô falando isso porque essa carta representa muito esse campo. E esse campo é um dos grandes desafios que a gente vive na nossa vida, né? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes
Às vezes as grandes barreiras, elas estão dentro da gente. Aí o que acontece? A gente projeta isso, né? Porque tudo começa a se manifestar dentro da gente, no nosso campo emocional, no nosso campo mental. E aí, se você tem muitas inseguranças, muitas coisas ali na sua cabeça, isso pode acabar gerando problemas. Você atrai os problemas porque você está pensando nisso. Então, cuide da sua saúde mental, entenda suas emoções, entenda seus pensamentos, busque ajuda, né? Então, o SUS disponibiliza isso. Ah, mas não tem vaga para esse mês, mas fica na fila. Fica na fila, né? Procura, se você tiver uma universidade que tenha psicologia na sua cidade, faça esse movimento por você. Eu garanto que você vai ter uma vida muito melhor se você cuidar melhor aí da sua saúde mental. Então essa é uma carta que fala sobre os problemas que acontecem efetivamente na nossa vida e que não dá pra fugir. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem gente que acha que é assim, olha, eu vou devocionar a espiritualidade e eu nunca mais vou ter problema. Tira isso da sua cabeça, tá? Todos têm problemas, todos vivem desafios, né? Até botei nos stories, botei no conselho esses dias que somos todos sobreviventes de história que as pessoas nem conhecem, né? Então, olha para isso, né? Olha para isso a fim de você devocionar, de você ir se preparando, se fortalecendo, porque os desafios vão continuar acontecendo. Mas o povo cigano vai te dar mais sabedoria para você passar por isso, com certeza. Agora a gente vai falar de uma carta um pouco complexa. Tem o seu lado bom, ela tem um lado bom, tem um lado maravilhoso. Vou falar sobre isso também, que é a carta da cobra. A carta da cobra, gente, ela é uma carta um pouco confusa, reconheço. Ela é uma carta alerta, tá? Então, ela fala de inveja, ela fala de olho gordo, ela fala de gente perniciosa, né? De gente manipuladora, de gente que não vai pensar duas vezes antes de puxar o tapete. Então, gente, obviamente, se você encontra uma cobra na sua vida, você toma cuidado pra você não ser picado, concorda? Isso aí é ser um instinto de sobrevivência. Você vai estar atento. Você não vai olhar a cobra, ai, deixa eu ir ali, deixa eu passar a mão na cabeça da cobra, né? Quem em sã consciência faz isso? Ai, que cobra linda, peraí, deixa eu fazer um carinho dela. Ninguém vai fazer isso. Então, você tem que ter cuidado para não fazer isso na nossa vida. Porque é aquilo, né, gente? Tem cobra rastejando por aí. O que mais tem nesse planeta é cobra rastejante, né? E não é do reino animal, porque do reino animal ainda é bonitinha. Pior é que tem umas aí, minha filha, que problemáticas, né? Então, a gente tem que ter atenção. Só que aí, o que acontece? Os seus olhos, eles não são exercitados. Por quê? Porque você tá vendo o quê? O físico, o material. Quando você começa a estudar o baralho cigano, quando você começa a usar a calcita ótica, principalmente, isso aqui, gente, sempre que aparecer na sua tiragem do seu consulente, recomenda esse cristal, calcita ótica, tá? Ele é um cristal que revela as verdades, ele derruba as máscaras, ele mostra a verdadeira intenção das pessoas, né? Então, a gente tem que estar atento e começar a exercitar os nossos olhos, porque tem um monte de cobra rastejante por aí. Tem um monte de gente que não vai pensar duas vezes antes de puxar o seu tapete. Um monte de gente assim, né? E é aquilo. Se a gente não ficar atento, às vezes a gente coloca essas cobras dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente vai lá, ajuda, acolhe, bota dentro da nossa própria casa e quando você menos espera, tu toma uma picada. Então me fala o seguinte, você pegaria uma cobra do jardim e colocaria dentro da sua casa? Não. Então fica atenta com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Fica atenta. Então essa carta é uma carta alerta. Sempre que ela bater na mesa, tu tem que ficar de olho, né? E ela tem, em determinadas combinações, outras percepções, mas 80% das... 80 não, mais 85% das vezes que eu vejo a carta da cobra, ela não tem um aspecto tão positivo assim. Essa carta também, ela fala sobre mentiras e traições, tá? E aí é um ponto muito difícil, gente. Por quê? Muitas pessoas perguntam isso ao baralho cigano. Fulaninho tá me traindo, né? E isso, gente, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, tá? Por quê? A gente tem que ter delicadeza pra falar com a pessoa, porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir do outro lado. A gente não sabe, né? E a gente precisa saber acolher a pessoa, a gente precisa ter doçura na palavra, porque a gente não sabe efetivamente como a pessoa vai reagir. E mais, esse tipo de coisa só se fala quando você tem certeza plena e absoluta. Então, fulano está me traindo? Veio a carta da cobra? Aí tá. Agora, foi uma carta
do buquê foi uma carta da raposa, que a gente vai falar ali que parece, mas não é com a carta da cobra, né? A gente só pode dizer que a pessoa está mentindo, que a pessoa está traindo, se a pergunta for essa. A pergunta for essa. Fulano está me traindo? Aí sai a carta da cobra, a resposta é sim. Agora, o que fulano sente por mim? Sai a carta da cobra. Ah, ele tá mentindo pra mim? Não necessariamente, porque essa carta também fala sobre sexualidade, ela fala sobre desejo, ela fala sobre entendeu? Ela sabe aquele vontade do vucu-vucu. Então essa carta ela fala sobre isso também. E em determinadas combinações ela tem outros aspectos, como por exemplo, a necessidade de trocar a pele, de se transformar de uma maneira mais profunda, mas isso acontece nas combinações. A carta da cobra sozinha, ela traz esses dois aspectos. Ela fala da questão da sexualidade e fala também da questão da inveja, do olho gordo, da mentira, da traição, né, de gente manipuladora, né? E aí, conforme as cartas que vierem com ela, a gente vai entender. Por exemplo, a gente vai estudar hoje a carta do chicote? Vai. Então, depois que a gente estudar a carta do chicote, eu vou dar esse exemplo de combinação para você entender. Então, é uma carta que exige atenção. Se você tá fazendo um jogo e tá saindo muito essa carta depois do jogo, você precisa fazer uma limpeza energética, defuma o seu baralho, né? Igual assim, quando você tá jogando para um cliente, aí direto, o cliente tá super pesado, cheio de inveja, cheio de olho gordo. E aí vem um monte de cobra, um monte de raposo, um monte de urso. Pra fazer a tiragem para um próximo cliente, você tem que limpar e energizar esse baralho novamente, tá? Então, aí por isso que eu falo que a drusa de ametista é bem benéfica, né? Que o bastão de selenita também é benéfico. Por quê? Porque aí você consegue fazer essas limpezas de uma forma mais rápida do que ter que deixar na lua, ter que deixar no sol e essas coisas, fazer reiki, né? Então é um pouco mais prático. Então a carta da cobra, ela é uma carta alerta, no entanto ela pode ter outras simbologias que não são tão negativas assim, mas isso depende das cartas que estão à volta. Já sabe que se a carta da cobra bater, tem que ficar atenta para que maiores problemas não aconteçam, tá? E aí, como eu disse, se sair sequencialmente, é bacana você fazer uma limpeza no oráculo e com certeza fazer uma limpeza em você que está fazendo a leitura. Então é uma carta complicada. Há outro simbolismo, como essa carta ela fala sobre sexualidade, né, sobre a vontade lá, sobre na vontade do vucu-vucu, ela fala também sobre a diversidade sexual, né? Então, pessoas que são homossexuais, bissexuais, assexuais, pansexuais, né, transgêneros, todas essas pessoas são representadas também pela carta da cobra, que fala dessa variação aí, né, variação não, né, da normalidade da sexualidade de cada um, mas é uma característica da sexualidade de cada um. Então, a carta da cobra, ela fala sobre isso, tá bom? Caiu, mas voltou, né? Então tá bom. E agora que a gente já falou sobre a carta da cobra, e eu vou botar até um bastãozinho de selenita aqui pra não ficar olhando pra cara dela. Deixa eu botar até, ó, botei aqui a minha estrelinha. Vocês já viram essa estrela de selenita na loja, gente? Olha que linda essa estrela de selenita. Ela serve pra fazer limpeza também. A gente bota assim no baralho. Vai limpando aqui pra não ficar olhando pra cara dela. Vai limpando pra não ficar olhando pra cara dela. Então, a próxima carta, essa carta aqui eu gosto. É uma carta que amedronta todo mundo, né? A carta do caixão. O pessoal fala assim, ai meu Deus do céu, viu o caixão? Eu vou de arrasta pra cima. Ai meu Deus, eu vou de arrasta pra cima. Gente, olha só, não é toda combinação que a carta do caixão vem que você vai de arrasta pra cima não, tá? Não é toda combinação que fala de desencarne. Caixão é uma simbologia, gente. Não é o caixão físico lá que eu botar a pessoa dentro do terra, não, tá? É uma simbologia. E essa simbologia, ela traz o processo de morte e renascimento. Tá? Então, essa carta fala sobre transformações profundas, mas transformações internas. Ela também, como a carta do navio, ela é uma carta de transição da linha do destino, então ela está fazendo parte da segunda etapa da linha do destino, que é a parte da transformação, né? Que é essa parte da transformação, depois que você já vivenciou a limpeza. E essa carta aqui é uma carta pregressa à carta do navio, ou seja, para que o navio consiga chegar na sua vida, você tem que viver essa transformação. E a característica dessa transformação é que é uma transformação interna, que não é um obstáculo que vai ser removido externamente, são as tuas questões internas, a necessidade dessa mudança interna. Por quê? Toda mudança que você quer para o seu destino, para a sua linha do destino, ela começa em você. Ela começa em você, né? Então, até a gente fala, né? Ou você muda ou tudo se repete.
né? Então, se você quer uma mudança na sua vida, você precisa fazer uma modificação em você, né? E essa modificação normalmente está em níveis mais sutis, né? Então, ela está no nível mental, ela está no nível emocional, ela está dentro dos seus padrões de comportamento, de reatividade, né? E aí tem muita gente que acontece essa situação. Às vezes, a linha do destino da pessoa fluiu, tem as realizações para chegar para ela, mas porque ela não vivenciou essa transformação interna, porque ela não se preparou, ela não consegue. Aí ela fica ali esperando essa realidade chegar para ela, né? E, na verdade, quando a gente acelera esse processo, a gente acelera o caminhar da nossa linha do destino também. Então, essa carta do caixão, ela fala sobre a necessidade de, às vezes, a gente matar partes da gente, né, para que novas possam nascer. E isso é muito importante, gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tá vivendo os mesmos problemas há muitos anos, você precisa urgentemente mudar alguma coisa. Então, assim, tem 15 anos que eu tô tentando arrumar minha vida financeira e não consigo. A culpa não é da política, a culpa não é da economia, a culpa é porque você não conseguiu melhorar a tua relação com o dinheiro. Tô há 1000 anos tentando um namorado, mas só os caras que se aproximam de mim são caras casados, né? E de uma certa forma você continua se envolvendo com essas pessoas. Então, entende? Para sua vida mudar, você precisa mudar. Para você começar a manifestar uma nova realidade, e essa nova realidade manifestada vem com a carta do navio, ela passa pelo processo da sua transformação, da transformação dos seus pensamentos, da liberação das crenças, da mudança das reatividades. Porque às vezes a gente não repara, gente, mas a gente faz as mesmíssimas coisas e espera outro resultado. E, gente, não tem como fugir disso. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, se você quer um resultado diferente, tente coisas diferentes. E é aí que a carta do caixão ela faz sentido. É você realmente deixar morrer parte de você para que um outro possa renascer. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse processo de morte e renascimento. Não é à toa que meu nome é Renata, né? Minha mãe sabidamente escolheu, né? Renata significa renascida, né? E eu acredito que é melhor... Vou falar uma coisa forte, tá? Para você pensar. Pensa nessa frase. Se você tá com seu caderninho, anota essa frase aí. É melhor morrer em vida e se transformar do que você passar a vida inteira como um cadáver e não fazer escolhas diferentes. Porque tem gente que não quer passar pelo processo de morte e renascimento, quer dizer, quer o céu, mas não quer morrer. Madalena sempre fala isso. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então, é uma coisa que a gente deve pensar, né? Porque às vezes a gente está levando a nossa vida como cadáveres. Não vive os nossos sonhos, não deixa os nossos propósitos. Por quê? Porque a gente tem medo de matar a versão anterior. E uma nova versão só nasce quando a gente mata a versão anterior. Morte e renascimento. Se a gente conseguisse morrer e renascer em vida mais vezes, a gente não precisaria de tantas encarnações. Por isso que é importante que você veja o que você precisa mudar. Porque tem muita gente que se acha literalmente, gente, o alecrim dourado. O mundo inteiro está errado e eu sou a única certa, né? A minha vida afetiva não funciona porque todos os homens do mundo não prestam. A minha vida financeira não funciona porque o Brasil está sendo, né, comandado por não sei quem, pela direita, pela esquerda, pelo centro, por cima ou por baixo, né? E aí a gente nunca vê as nossas próprias questões. E se a gente não vê as nossas próprias questões, como é que a gente evolui? Fênix. Sabe que eu amo esse animal mitológico, né? Eu tenho uma fênix, gente, tatuada aqui, ó, enorme, que vai daqui até aqui a cintura, assim, enorme. E, aliás, falando em fênix, em morte e renascimento, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estou praticamente vivendo isso na frente de vocês, que hoje eu me acordei. Deixa eu contar. Parênteses, gente, pra gente respirar e absorver. Falando em morte e renascimento. Gente, eu acordei hoje com uma vontade de cortar meu cabelo curto, que vocês não imaginam. Eu acordei me coçando. Até perguntei se tinha horário hoje no salão, gente, que eu tô a fim de cortar meu cabelo bem curtinho, assim, fazer um troço diferente. Mudar! Mudar é bom, gente. Mudar é bom. O novo pode ser muito bom. Mas você tem que deixar espaço pra isso, né?
Deixa espaço pra isso. Eu acho que eu vou cortar meu cabelo. Ele já tá grandinho. Quando eu comecei a namorar, eu cortei ele bem curtinho. Aí eu já casei, já tô casada há um tempo. Eu falei, a gente já tá na hora de cortar de novo, né? Eu acho que eu vou cortar. Não sei, tô pensando. Eu acho que eu vou cortar. Mas, então, pensa nisso, gente. Pensa no que você precisa se transformar. E pensa que quando a gente não se transforma, a gente só vai carregando as coisas. A gente só vai carregando as coisas, né? Não carrega as coisas, não. Por que eu pensei em cortar cabelo? Você sabe que cortar o cabelo traz uma leveza pro teu campo mental? Ele traz uma leveza pro seu campo mental, facilita o dia a dia, porque quem tem cabelo enrolado assim sabe que finalizar esses cabelos é um terror, né? Então eu falei assim, ai gente, renovar a vida, renove-se. Renove-se, como diria o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não fica na mesma opinião, não, gente. Bora seguir. Bora em frente. Vamos mudar, vamos se transformar. E vamos falar sobre uma outra carta que também é boa, que a gente gosta muito, que é a carta do buquê. A carta do buquê, gente, é uma carta que todo mundo quer. Porque quem não quer uma paixão na sua vida? Quem não quer fazer uma coisa que tá com vontade? E aí, gente, paixão, a gente tá falando, sim, sobre vida afetiva, mas a gente tá falando sobre desejo. Desejo, por vontade, né? Não necessariamente é só dentro da sua vida afetiva, mas muitas vezes essa carta fala sobre vida afetiva, né? Então a gente tem algumas cartas, né? Primeiro a gente vai estudar todas e depois eu vou falar, quando a gente for falar sobre técnica de tiragem, você vai entender melhor qual é a sequenciazinha dessas cartas. Mas aqui eu tenho uma reflexão importante com você, porque às vezes as pessoas perguntam assim, vou namorar com fulano? Aí vem a carta do buquê e a cartomante inexperiente fala, vai namorar com fulano sim, né? E aí é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Por quê? Porque a gente está lidando, gente, com as perspectivas, com as esperanças, né? Com as expectativas das pessoas. E essa carta não necessariamente fala sobre relacionamento sério. Ela não fala sobre isso. Mas os cartomantes inexperientes vão achar que falam, né? Então, aí o que acontece? Essa carta aqui, ela fala sobre o fogo da paixão. Ela fala sobre o desejo, sobre aquela paixão, sobre aquele momento ali que você está conhecendo a pessoa. Mas, gente, paixão, você já viu que paixão, ela tem um tempo de validade. E não é amor. Gente, vamos refletir aqui sobre isso. Amor não é paixão, são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Ó, a paixão deixa a gente maluco da cabeça, a gente só pensa na pessoa. A paixão deixa a gente impulsivo. A paixão deixa a gente meio neurótico, meio aficionado, a gente só pensa naquilo, né? A paixão, ela é aquela coisa ardente, louca, mas ela fisiologicamente ela acaba. Estudos científicos mostram que a paixão ela dura cerca de 6 meses, né? Não tem como você se manter loucamente. Você lembra quando você estava começando a namorar, né? Quando a gente estava começando a namorar, aquela paixão louca. Eu lembro, gente, que quando, né, não era casada ainda, que o Wagner só vinha pra cá no final de semana, gente, eu chorava de saudade dele. Não é muito saudável isso não, né, emocionalmente falando. E a paixão, ela sobe a cabeça da gente. Gente, a gente perde o raciocínio. Vai falar que não. Ah, eu tô apaixonada por fulano. Fulano já me deu 30 chifres, mas eu tô apaixonada, eu vou continuar com ele. Às vezes a gente perde o raciocínio por causa da paixão. Então, paixão, gente, não é amor. Tem características completamente diferentes. Enquanto a paixão é uma coisa louca, avassaladora, o amor é sereno. Amor é calmo, amor é tranquilo, né? Enquanto a paixão tem aquela necessidade de se engrunhar na pessoa, o amor tem a necessidade apenas da presença. Né? Então, são energias completamente diferentes, né? A paixão ela é um fogo, o amor é uma flor. Você vê a diferença da energia? O amor é leve, o amor é sutil, o amor é tranquilo, o amor é confiante, o amor liberta. A paixão não, a paixão prende, a paixão aprisiona, a paixão deixa a gente maluco, então é completamente diferente. E essa carta do buquê, ela não fala sobre amor, ela fala sobre paixão. E paixão, gente, acaba. Como eu estava falando, fisiologicamente, paixão acaba. Né? Então, se você, durante aquela fase que o casal está apaixonado, você não cultivar isso, você não amadurecer isso, você não gerar conexão, porque a conexão da paixão é o vucu-vucu. Entende? A conexão da paixão não é a nível emocional, ela é a nível material do desejo.
Então é muito importante entender isso. Muito importante entender isso. Porque aqui a gente ainda está vibrando no ego. E o amor é a próxima etapa. É quando a gente consegue subir. Olha só, comparativamente. Quando a gente está falando sobre os nossos desejos sexuais, a gente está falando sobre o nosso chakra básico e no máximo do chakra umbilical, né? Então aqui é o chakra do básico, né? E aí, quando a gente começa a evoluir isso, ou seja, que essa cobra da Kundalini vai subindo, você passa pelo chakra do coração. E é quando você passa do chakra do coração que aquilo ali começa a ser emocional. Então, até que você sobreponha o ego e as tuas vontades particulares, aquilo ali ainda é só paixão. E só paixão, porque paixão, gente, a gente se apaixona 30 vezes durante a vida. Até que você acha a pessoa certa e você não precisa mais passar por aquilo, né? Tem paixão que dá vontade de bater a cabeça na parede. Você já passou por isso? Aí eu quero esquecer aquele cara que eu tô apaixonada porque o cara tem outra. Dá vontade até de socar com a tua própria cabeça na parede para ver se ele sai da sua cabeça, né? Então, é muito importante que a gente entenda a diferença entre amor e paixão, porque a gente tá lidando com as esperanças das pessoas. E aí você chegar pro consulente, não, eu vi aqui a carta do buquê, você vai ficar com ele. Não necessariamente. Então aqui a gente não tá falando sobre compromisso sério, a gente não tá falando sobre uma conexão emocional, a gente tá falando sobre desejo, a gente tá falando sobre paixão, a gente tá falando sobre vontade dentro da vida afetiva. Mas lembrando, gente, que essa carta ela não fala só sobre vida afetiva, ela fala sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, né? Então, por exemplo, quando essa carta sai numa tiragem de vida profissional, o que o baralho tá falando? Que você vai se envolver com alguém do seu trabalho? Pode ser até que se envolva. Eu não recomendo. Tem um ditado antigo que diz, aonde se ganha o pão não se come carne, né? Então, muita atenção, porque a quantidade de gente que eu já vi tendo problema por causa disso é muito grande. Mas não pode ser, mas não necessariamente. Isso aqui, muito possivelmente, está falando de você fazer o seu trabalho com paixão, com vontade, com carinho, né? Para que você consiga aí os seus bons resultados, né? Então, não necessariamente ela fala só sobre relacionamento, mas muitas vezes ela fala sobre relacionamento, tá? Tô gostando muito, tô amando esse esclarecimento. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. A carta dos lírios mostra leveza. E isso, a gente vai chegar nela. Paixão é só fogo, acaba. E o fogo, gente, o fogo destrói muita coisa. Então é por isso que eu tô falando que a gente tem que ter cuidado com a paixão. Porque quando ela bate na cabeça, eu vejo muita gente fazendo besteira, né? E aí, de todas, talvez a maior besteira que as pessoas possam fazer é acabar se envolvendo com pessoas que já têm um relacionamento porque tá apaixonada. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. É aquilo, né, gente? Vocês pedem pra eu ser a professorinha de vocês? Então eu vou ser a professorinha e vou falar das coisas que são importantes. Tinha uma aluna minha, não era aluna não, era cliente, que ela falava assim, ó, não, mas eu tô apaixonada por esse cara, eu tô apaixonada, eu tô louca nesse cara. E aí ela entrou numa onda de fazer trabalho de aproximação pra esse cara. Só que, gente, que o cara tava num relacionamento com uma outra pessoa. O fato de você gostar da pessoa, de você às vezes ter até uma dependência emocional da pessoa, não justifica você ser safada. Não justifica, tá? Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Quer aprender baralho cigano? Quer se aproximar da espiritualidade cigana? Anda certinho, gente. Anda certinho, gente. Anda no caminho do bem e da verdade. Porque eu acho que uma das coisas mais podres que o ser humano pode fazer, uma das coisas mais podres, imperdoáveis que o ser humano pode fazer é isso. Tu mentir pra pessoa que tá dormindo do teu lado na cama. Pro pai e pra mãe dos seus filhos. Mas eu tô com vontade. Ainda bem que vontade é coisa que dá e passa, meu pai falava. É isso, gente. Vontade é coisa que dá e passa. Agora, você vai se... não, mas eu tô apaixonada. E isso justifica tu ser safada? Não justifica. Nada nesse mundo, nenhum homem mais maravilhoso, nenhuma mulher mais maravilhosa no mundo, vale a pena você se enfiar nesse tipo de situação humilhante. Humilhante. Até porque, né, gente? Muito possivelmente esse cara que... não, porque eu tive ali uma coisa ali, ele traiu a namorada com ele. Às vezes tu é até amante. E deixa eu trazer uma reflexão pra você.
Vamos supor que tu é amante do cara. Aí o cara termina com a atual pra ficar com você. A próxima chifruda é você. Porque o cara é um traidor. Traía com você, vai trair com a próxima também, né? Então, pensa sobre isso, gente. Por que eu tô falando isso? Porque a paixão muitas vezes cega, tá? E aí, muitas pessoas se enfiam num lugar que depois não tem como sair. E digo mais, sua cigana vai se afastar de você. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ah, não, mas aquela pombagira daquele centro de Quimbanda que eu fui, falou que não, que ele está na minha linha do destino, por isso que eu vou fazer o trabalho para separar o casal e para depois para amarrar ele. Olha, ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro. Ninguém, ninguém. E quem tá falando isso para você, que fulano tá na tua linha do destino com fulano no relacionamento com outro, você pode ter certeza que não é um espírito de luz. Porque nenhuma espiritualidade superior aceita esse tipo de situação. Então não se humilhe por causa de paixão. Não se humilhe. Troca o foco, troca o vício. Tá viciado em pensar nele? Gente, se vicie numa vida fitness. Ó, dá uma dica, vou dar uma dica pra você. Eu ainda tô apaixonada pelo meu ex, ele tá com outro. Vou te dar uma dica. Toda vez que você pensar nele, você faz 10 agachamentos e 10 flexões. Tu vai terminar, tu vai esquecer ele e ainda vai terminar sarada. Então, presta bem atenção, porque paixão é uma coisa perigosa, mexe muito com a cabeça da gente, e às vezes você pode ficar cego de paixão e queimar os seus próprios caminhos afetivos. Fica atenta com relação a isso. Agora a gente vai falar de uma carta realmente difícil. E apesar de ser necessária, ela é difícil. A carta da foice. A carta da foice, minha gente. A carta da foice, ela vai para arrancar os apegos. Para arrancar os apegos. Tem gente que fala que o baralho cigano, e tem alguns livretinhos de baralho cigano que falam que essa carta significa colheita. Gente, eu já fiz mais de 28 mil atendimentos. Eu nunca vi um cliente sair sorrindo depois de uma foice na tiragem. Nunca vi. Eu também não tô vendo porque eu faço online, né? Mas essa carta aqui é uma carta quase que traumática. Pior do que a cobra. Pior do que a cobra. Para mim, montanha e foice são cartas traumáticas. É uma carta que fala de limpeza da linha do destino, bem como a cobra, né, que eu acabei não falando. Então é uma carta que necessita de limpeza, que necessita de purificações. Mas essa carta aqui, ela é confusa porque ela arranca os nossos apegos. E na vida a gente tem muita dificuldade de podar. A gente vai ali só na zona de conforto, entendeu? Então a gente pega ali uma situação que já não tá boa, mas a gente não tem coragem de finalizar, não tem coragem assim, dá tanto trabalho. É como se fosse, imagina que tu tivesse assim, sabe aqueles móveis antigos que tinha na casa de vó? Sabe aqueles guarda-roupa com uma porta grandona, né? Que as coisas que não dá pra tirar do lugar, né? Às vezes tu precisa limpar ali atrás do guarda-roupa, a gente tirar a sujeira do fundo, mas é difícil tirar aquilo ali do lugar. Aí você vai o quê? Você deixa a poeira ali acumulando. Aí passa 3 meses, você tá com sinusite, não sabe por quê. Então, pare e pensa que podas na vida elas são necessárias. Que os acordos que a gente faz, gente, pode ser que chegue lá na frente eles não façam mais tanto sentido. Que as coisas que a gente estava predisposto a fazer, que a gente perde a disponibilidade de fazer. E o que fazia bem, às vezes não faz mais. E quando o que faz bem não faz mais, sabe o que a gente faz? A gente segue em frente. Imagina só como se todas as situações difíceis que você passou na sua vida se transformassem numa pedra. Agora imagina só você pegar todas essas pedras e colocar numa mochila e carregar. A sua jornada ela vai ficar muito mais difícil, muito mais cansativa, você vai ficar com dor nas costas, vai ficar com dor na lombar. E você vai demorar muito mais tempo para chegar no seu resultado. Então, na vida, a gente precisa aprender a limpar o que não presta, ceifar o que não presta. E isso fala sobre relacionamentos, isso fala sobre pessoas, isso fala sobre situações, isso fala sobre amizades. A carta da foice pede para que ciclos sejam finalizados. E quando ela passa, ela finaliza. E quanto mais apegado você tiver, mais difícil é a experiência dessa carta. Então, né, essa carta aparece muito em situações de tipo, o relacionamento não tá nada bem, ninguém aguenta mais, mas eles estão ali no meio da situação. Às vezes a coisa já até acabou, só você que não percebeu ainda, né? Então a carta da foice, ela fala sobre finalização de ciclos. É muito comum as pessoas perguntarem, realmente acabou esse relacionamento?
Aí quando vem a carta da foice, né, estão brigados, estão afastados, e aí quando vem a carta da foice, né, diz que esse ciclo já finalizou. Ela convida você para uma nova realidade, ela convida você para esse novo, né? Então, e esse novo acontece através de fechamento de ciclos. Então, ela é uma carta que arranca o que não te presta mais. Mas a boa notícia é que ela está arrancando o que não presta, né? Então, ela está abrindo espaço para que você seja feliz de uma outra forma, né? E a vida dá muitas oportunidades como essas. E se a gente for um pouco mais desapegado, a situação ela fica com bem menos sofrimento, né? Porque o problema é quando a gente vai postergando, né, uma situação que já não faz mais sentido, que estão ambos os lados sofrendo, porque você simplesmente não quer finalizar. Tenha coragem, gente, de ceifar o que não vale a pena. Tenha coragem. Deixa a vida te surpreender. Abre espaço. Abre espaço. É igual quando a gente tá com o nosso guarda-roupa, já que o comparativo foi o guarda-roupa, com aquele guarda-roupa cheio de roupa que não presta mais, que já tá apertada, que já tá larga, que tá furada, que nem tá na moda mais, aquele sapato apertado que é o número menor que você ganhou no seu aniversário. Um monte de bagunça, aí tu não acha nada. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que tirar tudo, botar tudo em cima da cama. Aí é um momento que é desesperador, gente. Quando você coloca tudo em cima da cama que você quer descansar, você fala, ai meu Deus, agora eu tenho que arrumar tudo de novo, senão não tem como deitar. É isso. A carta da foice fala sobre podar, tirar, abrir espaço. Tirar o que você não usa mais. E, aliás, essa é uma recomendação que eu te faço, tá? Se na sua casa tem muitas roupas, muitos sapatos que você não usa mais, objetos quebrados, isso tudo vira energia estagnada. Doa o que der pra doar, o que não dá pra doar, joga fora. Mas não fica com isso. E isso serve também para sentimentos, para emoções, para padrões de pensamento, para tudo isso. Então a carta da foice, ela pede para que você desapegue por bem, porque senão você vai desapegar por mal. Porque na vida tem ciclos que não adianta mais. Não adianta mais. E dói. Dói porque às vezes a gente posterga um ciclo que não vale mais apenas pelas memórias que eles proporcionaram. Mas olha, tenha coragem. Principalmente, tenha coragem de se priorizar o suficiente para tirar da sua vida situações, pessoas, padrões, pensamentos e reatividades que te fazem sofrer. Porque, né, a dor, ela acontece na nossa vida, mas o sofrimento, ele é opcional. A dor acontece para todo mundo, mas escolher sofrer, aí é uma decisão individual. Então, escolha abrir espaço para o novo, né? E pensa bem quais são os ciclos da sua vida que não fazem mais sentido para que você possa abrir as portas para o novo. Então, são algumas reflexões da difícil carta da foice. Mas eu falei que ela tinha um lado bom, né? E o lado bom é que ela abre espaço. Quando a foice vem, é o marco do final da limpeza. É a pá de cal, né? Então, a gente está finalizando os ciclos de limpeza para começar a transformação. E, como eu te disse, né? Essa é uma carta que potencializa esse processo do final da limpeza. Ou seja, ela vai arrancar realmente o que você está apegado para que você consiga se transformar. E nossa transformação, você já sabe, acontece pelo amor ou pela dor. Pela dor, a gente não recomenda. Então, a minha dica é que você vai pelo amor. E a gente vai falar sobre uma última carta hoje, que a gente já está quase 1 hora de aula. Lembrando que amanhã, 20 horas, a gente tem aula de novo. Então amanhã a gente vai avançar no nosso estudo ou a gente vai fazer dúvidas. Amanhã é sexta-feira. Então eu vou botar uma enquete nos stories para ver se vocês querem já avançar ou se amanhã a gente faz dúvidas. E segunda-feira tem o nosso ritual com as cartas, em 20 horas. Já se programa para não perder, porque vai ser lindo. E você vai sentir toda a força do baralho cigano. E a gente vai ter uma condição especial também do curso profissionalizante de baralho cigano. Então, segunda-feira é imperdível a gente estar junto. E aí, amanhã a gente decide se a gente vai continuar avançando nas cartas ou se a gente vai tirar um momento para fazer uma aula de dúvidas. E a última carta que a gente vai falar hoje também é uma carta um pouco confusa, é uma carta de limpezas, que é a carta do chicote. A carta do chicote, ela fala sobre situações desconfortáveis. Imagina como se você estivesse amarrada num chicote. Toda amarrada. Não é uma situação desconfortável, né? Sabe quando você tá num ambiente de trabalho onde você tem que ter cuidado com o que você tá falando, né? Porque qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você e aí você pode acabar tropeçando nas suas próprias pernas.
Sabe aquela situação, né, que tem algo a ser falado, mas não consegue ser falado, e aí fica aquela trunqueira no relacionamento, pô, fulano me magoou e eu não falei com ele, e aquilo ali é um problema de comunicação. Essa carta também fala sobre problemas de comunicação, sobre coisas que não foram faladas, que deveriam ter sido faladas e que vão gerar situações desconfortantes. Essa carta ela também fala sobre as nossas autolimitações, nossos próprios sabotadores, porque eu não sei se você reparou, mas tem vezes que a gente se sabota. Tem vezes que a gente se sabota. Se sabota porque a gente não acredita em si, se sabota porque a gente está priorizando outros caminhos que não levam à felicidade, né? E muitas vezes a língua é o chicote, o quê? A língua é o chicote do rabo. Eu não conhecia essa expressão, não. Mas é verdade, a língua tem muito a ver mesmo com a carta do chicote, porque é uma carta que fala também de comunicação, né, sobre coisas que não foram faladas, né, sobre as vezes que você deveria ter colocado para fora, mas você mesmo se travou, né, ou você estava numa circunstância que não dava nem para falar. Então é uma carta que fala sobre desconfortos, ela é uma carta que fala sobre autossabotadores, sobre autolimitadores que a gente coloca na gente mesmo, e ela é uma carta que fala sobre comunicação truncada, né? Sobre comunicação não muito bem expressa, não muito clara, o que pode levar a desentendimentos, a situações conflitantes, né? Em determinadas combinações, eu falei que eu ia fazer uma combinação da carta do chicote com a carta da cobra para você ver mais ou menos como é que é esse ciclo das combinações, né? Então a gente já viu aqui situações desconfortantes, né? A carta do chicote, ela também fala que assim, por exemplo, né? Quando você tem duas pessoas e uma amarra a outra, né? Isso significa que a gente tem um dominado e um dominante. Você consegue ver isso? Consegue reparar? Então a carta do chicote ela fala isso, né? Sobre domínio, né? Um fica sendo dominado e o outro fica sendo dominante. E essa combinação aqui, gente, é uma combinação super alerta, tá? Então a carta da cobra ela fala sobre pessoas, né? Que são manipuladoras, pessoas que são que têm inveja, que têm olho gordo, que puxariam o seu tapete, que mentiriam pra você. E essa carta aqui, junto com a carta do chicote, ela vai falar justamente sobre isso, sobre a pessoa que vai fazer o que é sim antiético. Pra quê? Pra te prender, pra te limitar, pra te manipular, pra te controlar, né? Então, essa aqui é uma combinação muito complicada e normalmente é a combinação que a gente vê em relacionamentos abusivos, né? Aonde, às vezes, as pessoas nem acreditam no que você fala. Porque, né, às vezes, a pessoa lá do lado de fora é um anjo de candura. Dentro de casa é o próprio cramulhão encarnado, né? A gente sabe que tem gente assim, né? Ai, gente, fulaninha é uma pessoa maravilhosa. Quando tá na rua, te trata perfeitamente bem. Chega em casa, começa a humilhação. Tem gente que é assim, né? E essa é uma característica da carta da cobra. É sempre duas caras. Sempre duas caras. Na tua frente, ai, amiga... Atrás de você tá, ó, pam, com a faquinha nas tuas costas, né? Tem um ranço disso, gente. Ai, cruz credo. Tem um ranço de gente que é duas caras. Tem um ranço, tá? A pessoa fala, não, tá tudo certo, até o momento que não tá conveniente pra ela. No momento que não tá conveniente pra ela, muda tudo. Não, eu não falei isso, não. Quando que eu falei que tava certo? Quando que eu falei que eu concordava? Mentira, né? Eu tenho um ranço de gente assim, gente duas caras, né? Que tá ali. E outra coisa sobre essa carta aqui da cobra. Tu muito cuidado com gente que vive falando mal dos outros. Porque quando sair o assunto é você, tá? Se você ficar alimentando na sua convivência gente que fala mal dos outros, quando você sair da rodinha, você pode ter certeza que você vai ser o assunto. Por isso que eu digo, cobra a gente tira da nossa vida, tira do nosso jardim. Se você manter a cobra no seu jardim, uma hora ela vai te picar. Inevitavelmente. Por quê? Porque é a natureza dela. E é a natureza de, às vezes, determinadas pessoas também, né? Então... essa combinação aqui fala de gente manipuladora, gente que te coloca em situações desconfortáveis, gente que te coloca em situação de submissão. Então é uma combinação muito alerta, muito alerta. E aí, pra gente finalizar essa aula de hoje, olha a importância do papel de um cartomante.
Quando às vezes, gente, a mulher está numa situação como essa, numa situação de um relacionamento abusivo, muitas vezes essas mulheres não têm nem força emocional, física, capacidade financeira de sair desses relacionamentos. Então, às vezes, você é o único ponto de apoio ali que a pessoa tem. O como que é importante que a gente esteja emocionalmente preparado, conectado à espiritualidade, que a gente tenha ética, que a gente tenha valores. Para quê? Para justamente a gente poder auxiliar essas pessoas. Você entende por que não dá para estudar o que a gente está estudando aqui e sair jogando baralho cigano para as outras pessoas? Assim? Porque a gente tem uma grande responsabilidade, a gente precisa se preparar. Da mesma forma, né, que a gente quer ser bem auxiliado, bem tratado, a gente tem que fazer da mesma forma, a gente tem que tratar os outros bem. Então, por isso que não dá pra gente sair daqui de um curso, né, de uma semana, de 2 semanas, de um mês e falar que você sabe jogar baralho cigano. Porque, como eu disse pra vocês, o curso profissionalizante tem 2 anos. São 2 anos. São 2 anos que vão mudar a sua vida, porque você vai aprender a jogar baralho cigano com efetiva segurança, sabendo que as cartas estão te dizendo ali. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque às vezes você ignora determinadas situações, você, olha só, mais uma vez, era para estar limpando o karma e pode estar ganhando. Às vezes você era a pessoa que ia salvar a vida daquela mulher. A gente mora num país que, infelizmente, a cada 10 minutos uma mulher morre por feminicídio. Acho que eu não podia ter falado essa palavra, né? Mas infelizmente é o que acontece. E às vezes você é o único ponto que pode salvar aquela mulher, ajudando ela a fortalecer sua autoestima, a fortalecer a sua independência financeira. Agora fala pra mim, como é que você vai orientar essa pessoa se você não tem 0 de autoestima? Se você também não consegue ter segurança financeira, liberdade financeira. Por isso que eu digo, gente, que o baralho cigano, primeiro a gente tem que aprender a jogar pra gente. A gente tem que transformar a nossa vida através das cartas do baralho cigano. Senão é hipocrisia pura querer orientar outras pessoas, né? Então, pensa sobre isso. Pensa como que o baralho cigano ele pode transformar a sua vida. Como o baralho cigano pode te fortalecer e como o baralho cigano pode ser o grande portal para que você viva o seu propósito junto ao povo cigano. Para poder ajudar outras pessoas, para poder prosperar com isso, né? Mas isso realmente exige estudo, dedicação, né? E eu repito isso aqui porque tem gente que vai estudar aqui 3, 4, 5 aulas, que vai estudar até o curso inteiro, mas até o curso inteiro gratuito, mesmo que ele vá até o final do mês, não é o suficiente para você sair daqui fazendo atendimento para as outras pessoas. Então, se esse é o seu objetivo, se o seu objetivo é prosperar com as cartas, se o seu objetivo é ter mais clareza do jogo para você, eu super recomendo que você se inscreva no nosso curso profissionalizante. Como eu disse, na segunda-feira, depois do nosso ritual, a gente vai abrir uma condição especial desse curso. E é especial mesmo. É especial mesmo. Eu vou dar desconto. Eu vou dar curso extra, eu vou dar abertura de caminho e quem se inscrever na segunda-feira vai ganhar até um atendimento particular comigo. Então, se você está indo por esse caminho, se você vai querer aprofundar os seus conhecimentos, fica atenta na segunda-feira e não perde, porque na segunda-feira é o dia que mais vai ter bônus e que mais vai ter desconto de todos. Então, é uma ótima oportunidade para você finalmente escutar esse chamado e fazer um movimento em direção à sua espiritualidade. Tá? E eu gostaria, gente, de pedir desculpa pra vocês que a gente acabou avançando um pouquinho no horário. Eu ia tirar um pouquinho de dúvida de vocês, mas eu tô achando que amanhã vai ser melhor a gente tirar a dúvida, né? Porque senão aí vai avançar, mais 7 cartas, a gente vai pra carta 17. E tirar a dúvida de 17 cartas vai ser difícil. Então, eu acho que a gente faz amanhã de dúvida. Mas eu vou botar enquete lá pra vocês, pra ver se vocês querem avançar nas cartas ou fazer dúvidas. De qualquer forma, amanhã, 20 horas, a gente tá aqui. Temos um combinado? Amanhã, 20 horas, a gente está aqui. Seja para falar de mais 5 cartas, ou seja para falar de dúvidas, amanhã tá aqui. E outra coisa, eu coloquei de manhã o resumo da aula de ontem e amanhã, de manhã, eu vou colocar o resumo da aula de hoje. Então, por que eu dou esse tempinho? Para o pessoal entrar no grupo. Porque tem muita gente que tá chegando aqui da primeira vez e tudo mais e não conseguiu entrar no grupo. Então, o link tá na bio. Você pode me chamar no direct aqui que eu te passo o link também. Entra, vai correndo pro grupo que amanhã de manhã eu vou disponibilizar o resumo da aula. E amanhã, 20 horas, a gente tá de volta. Eu vou botar uma enquete nos stories para ver se vocês preferem aula de dúvida ou aula
das cartas mesmo, mas a gente tem nosso encontro amanhã às 20 horas também. Muito obrigada pela sua presença e fazendo um pedido para você, quando essa live terminar, curte, gente. Curte, manda para as suas amigas, deixa um comentário, me diz o que você achou dessa aula, qual foi a parte mais interessante, o que você aprendeu de mais interessante, porque isso ajuda muito nas nossas redes, viu? O seu engajamento é muito importante pra gente e ajuda a manter, sustentar esse trabalho da Caravana de Luz. Então tá sendo uma honra receber aqui você no nosso curso gratuito. Amanhã, 20 horas, a gente tá de volta, né? E deixa um comentário para mim depois, vou salvar essa live, deixa um comentário do que você achou, coloca ali a sua dúvida. As pessoas que colocaram as dúvidas nos comentários eu consegui responder. Eu não consegui responder a dúvida da caixinha, mas do comentário eu consegui resolver. Aula maravilhosa, adorei a aula. A metodologia da Caravana de Luz é muito gostosa da gente aprender, né? E olha, vou te dar mais uma dica, só a última dica pra gente finalizar. Quer ver você nunca mais se esquecer do que é a carta da cobra? Pensa aí na tua cabeça uma cobra venenosa, rastejante nesse planeta Terra, que apesar de ter 2 pernas e 2 braços, continua rastejando por esse planeta. Aquela pessoa que destila veneno. Tem gente que não fala não, destila o veneno. Tu conhece alguém assim? Essa é a cobra. Tu nunca mais vai esquecer o significado da carta da cobra. Essa técnica é muito interessante, viu? Quando você aprender alguma coisa das cartas, tenta se recordar de alguma coisa na sua vida que você viveu, de alguém, de uma determinada situação, né? Por exemplo, lembra de quando você teve que romper um ciclo, por mais que isso doesse pra você? Aí você nunca mais esquece da carta da foice, né? Então, são formas que você tem de aprender o baralho cigano com muito mais leveza. E é só uma das técnicas. A metodologia da Caravana de Luz tem muitas técnicas como essa. Eu tô amando passar essa técnica da caravana pra você. Amanhã, 20 horas, a gente tá de volta. Se você tiver muita urgência na sua pergunta, coloca no comentário dessa live que eu consigo responder com mais agilidade. Amanhã, 20 horas, eu tô te esperando. Desejo uma ótima noite e muito obrigada pela sua presença. Se você não tá no grupo de alunos, já entra no grupo de alunos, que amanhã eu vou disponibilizar o resumo da aula de hoje, tá bom? Um beijo, gente linda. Até amanhã. Tchau, tchau.